Acho que agora já está, Henrique. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem, na live de hoje nós vamos conversar um pouco com a Adriana Ruckert e a Adriana vai falar um pouco para a gente sobre questões relacionadas aos morcegos e saúde pública. A Adriana é bióloga, mestre e ela trabalha no Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura Municipal de São Paulo, Laboratório de Quirópteros. Adriana, boa noite. Cíntia, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Bom, gente, obrigado por vocês estarem presentes. Aproveito para lembrá-los que, conforme surgirem perguntas, não deixem de fazê-las e a gente vai organizando aqui para trazer os questionamentos para a Adriana. Tá bom? Adriana, obrigado. A palavra é sua. Ok. Então, o objetivo dessa live foi trazer o tema relacionado aos morcegos que vivem aqui na área urbana. E devido à Covid, tem aumentado muito as reclamações em relação aos morcegos, né? Então, a gente está recebendo o triplo de reclamações do que antes. E as pessoas, elas sempre relatam o medo, o pânico de estar adquirindo doença em relação aos morcegos. Então, eu acho que a imagem que mais ficou forte, né, nessas pessoas que começou a circular na net é essa imagem aí, lá da China, daquela japonesa, chinesa, aliás, comendo morcego. Vou colocar aí, Henrique. Bora. Ô, Adriana, fala um pouquinho para a gente. Você trabalha no laboratório de quiróptera já tem um bom tempo, né? Conta para a gente um pouco a sua experiência, desde quando? Vai fazer agora 17 anos que eu trabalho com morcego, atendendo ao público, né, dos problemas que as pessoas têm em relação aos morcegos. Então, elas fazem as fichas através do 156, a gente já abre na tela essa ficha, entra em contato com ela e a gente faz esse atendimento em loco. Geralmente é em loco, né? Porque as pessoas elas ficam tão em pânico que não tem, às vezes por telefone você não consegue orientar, né? E às vezes também você tem que ir na casa da pessoa para ver qual é o problema, como é que é o problema, né? Porque às vezes ela não sabe nem explicar, né, o que é que está acontecendo. Sim. E o pânico, né, que elas têm, se tem 2 morcegos num porão, elas vão falar que tem 15. Se tem 2 morcegos voando ao redor de uma árvore, elas vão falar que tem uns 10 também, entendeu? Então, o pânico faz com que elas enxerguem mais morcego do que tem, né? Então... Ô, Adriana, e esse número de chamadas aumentou bastante agora, né? Por conta dessas questões relacionadas ao coronavírus, né? Sim, ela triplicou. E os problemas, assim, mais que agora, né, que está pegando mesmo, são os morcegos que estão se alimentando em árvore, né? Então, muitas árvores estão frutificando
e as pessoas ficam em desespero, porque os morcegos eles ficam voando ao redor dessas árvores, né, para buscar o alimento, e não precisa ter medo, eles só estão lá por causa do fruto. Mas, às vezes, os galhos estão baixos e esses morcegos eles voam muito próximo da cabeça das pessoas. E aí elas... Bom, a primeira coisa a fazer é botar a mão no pescoço, né? Elas falam que vai vir no pescoço, sugar o sangue, né? Então, e não é nada disso, ele está lá só por conta do fruto, né? Também é uma situação, não vou dizer que é simples de resolver, porque às vezes essa árvore ela está na calçada, ela está numa praça, ela está próximo de um ponto de ônibus, então tem que ser podada essa árvore. Aí a pessoa tem que ligar, né, para a subprefeitura. Aqui em São Paulo é a subprefeitura da região, mas em outros locais é a prefeitura do local, e solicitar a poda de levantamento dessa árvore. Então, você tem que podar os galhos mais baixos para que essa árvore ela fique com os galhos mais para cima e eles voem lá em cima e não estão na altura da cabeça das pessoas, né? Que isso é um motivo de pânico. Elas, nossa, a árvore em frente de casa, né? Então, o morcego ele chega naquele horário de sempre, quando começa a anoitecer. E aí a mulher vai lá colocar o lixo na rua, porque o lixeiro passa naquela hora, né? Então, ela fala assim, ela liga, ela fala assim, olha, o morcego, ele sabe tanto da minha rotina, ele conhece até a hora que eu vou pôr o lixo, e ele vem para me atacar. E não é, porque ela vai pôr o lixo embaixo da árvore, né, que está na frente da casa dela, e o morcego está ali, voando, fazendo aquela rotina dele de procurar o fruto, né, pegar esse fruto e comer em outro lugar. Então, tem que podar a árvore. A poda da árvore vai resolver, eles vão procurar uma outra árvore para se alimentar, né? E também tem um outro problema, que é o que eu falei agora, como o morcego ele não se alimenta, geralmente quando o fruto é pequeno, ele não se alimenta nessa árvore, ele pega o fruto e vai comer em outro local, né, que a gente chama de pouso digestório. E aonde é que eles fazem esse pouso digestório? Geralmente é num local mais silencioso, mais escurinho, mais tranquilo para ele se alimentar. E o que acontece? Às vezes, nos quintais, tem banheiro no fundo do quintal, tem uma varandinha bem sossegadinho, escurinho, e eles vão fazer pouso digestório nesses locais, nos quintais das pessoas, que fica mais escurinho, e aí fica grande quantidade de semente no chão, né, e fezes, e isso acaba deixando as pessoas meio irritadas, né, com essa situação, né? Então, e geralmente também é fácil resolver esse problema, porque se é uma lavanderia, por exemplo, tenta iluminar, né, deixar iluminada, porque vão gostar de comer num local claro. Se é um banheiro, fecha a porta, fecha a janela, não deixa a janela nem porta aberta. Então, com ações simples de manejo, você consegue resolver os problemas, né, em relação aos morcegos. E a gente atende e tenta orientar, né, para que elas resolvam esse problema. O problema com árvore, por exemplo, é complicado quando, por exemplo, é a árvore do vizinho. Esse é o pior, porque geralmente o vizinho não quer podar a árvore, ele não se incomoda com o morcego e os galhos estão mais para o lado da casa do que está sendo incomodado, e as fezes também. Então, aí vira uma briga de vizinho, aí é bem complicado mesmo. Entendi. Tá certo. Posso projetar? Então, deixa eu ver agora aqui. Eu vou mostrar essa parte aí que eu falei do pouso digestório, tá? Tá. Pode projetar. Beleza. Só pôr no modo apresentação. Estou tentando que... Pronto. Ok. Uhum. Então, esse aqui é o que eu falei, né? Que por causa dessa foto aqui, né, que circulou demais, né, na internet, as pessoas elas ligavam e falavam, não, os morcegos eles transmitem
doença, eles estão transmitindo a Covid, não sei o quê. E a gente tenta, né, explicar que os nossos morcegos não estão doentes com Covid-19. O único problema dos morcegos aqui na cidade de São Paulo são... então, esse daqui é aquele medalhão chinês, né, que os morcegos representam saúde, riqueza, sorte, longa vida e tranquilidade. Então, veja só que ironia, né? Falam tanto dos morcegos chineses e eles representam coisas boas também. Mas, então, essa é a situação preocupante para nós e que representa um risco de saúde. Então, os morcegos, quando estão em situação atípica, eles podem estar doentes com o vírus da raiva. Tá? Essa é a doença que tem realmente uma importância epidemiológica. Né? Porque cães e gatos a gente consegue vacinar contra a raiva. Morcegos, animais silvestres, não. Então, um morcego nessa situação, né, que está aqui, ó, parado na tela, ó, dentro do carro, dentro do balde, esse aqui estavam positivo para a raiva mesmo. Ó, no muro de manhã, aqui, ó, a parte da manhã pendurado na árvore, eles não estão bem, né? Então, neste caso aqui, adentramento também, quando os morcegos adentram as residências e não conseguem sair, neste caso a gente vai no local buscar esse morcego para fazer o exame da raiva, tá? E aqui em São Paulo se liga no 156. Em outras regiões é necessário ligar para o Centro de Controle de Zoonose ou a vigilância epidemiológica da região, para que esse morcego seja retirado. Se não puder retirar o morcego, se o CCZ da região não retira ou a vigilância não retira, o ideal é tentar capturar com as mãos, né, com luva, ter muito cuidado para não tocar nele. Então, se ele tiver caído, coloca uma caixa em cima e aí com um papelão, né, tenta emborcar e levar, fura, né, o papelão um pouquinho, só uns furinhos, e leva para a vigilância epidemiológica da região para que seja feito o exame da raiva, né? Certo. Ô, Adriana, nós temos aqui dois comentários, né? A Aline disse que atendeu uma... Vou tirar não, tranquilo. Se você quiser manter a tela, não atrapalha, não. Mas a Aline fez um comentário, então, que atendeu uma situação de pouso digestório hoje, e o Bruno colocou que existe uma lei para essa questão de árvore adentrando ao terreno do vizinho, e daí, nesse caso, a pessoa pode cortar. Mas acho que o problema é que o morador que está sofrendo a ação, ele não quer investir nisso, né? Ele quer que o dono da árvore faça o corte, não é mais ou menos isso? Sim, com certeza. Os galhos que estão do lado dele, ele pode cortar, com certeza ele pode. Mas acaba virando uma briga de vizinho, sabe? É uma coisa bem complicada. Certo. Eu removo a tela ou deixo? Então, aqui eu só para mostrar a sujeira que fica na parede quando o morcego está se alimentando na árvore. Então, geralmente, tá vendo esses respingados aqui? Então, às vezes, nessa época do ano, o que acontece? Fica mais seco o tempo, é a época em que as pessoas resolvem pintar as suas casas, tá? E aí é a época também que está frutificando as árvores. E aí a pessoa liga para mim e fala, então, eu acabei de gastar um dinheirão para pintar toda a minha casa e olha o que aconteceu. Aí você vai lá, você olha, a casa está toda pintada, né? Do jeito que o morcego quis pintar, né? Então, é uma situação complicada. Então, quando a gente vai orientar, né, quando a gente vai na residência, você tem que ter muito cuidado como você fala, porque se você já começar a falar, o morcego é protegido por lei e não sei o quê, a pessoa já vem com 5 pedras em cima de você, entendeu? Então, você tem que ter muito jeito para poder tentar convencer a pessoa, né, a ela resolver, fazer o manejo nessa situação, né, e ela não ficar com raiva, né, porque é complicado mesmo. Ô, Adriana, só quero lembrar o pessoal, não se esqueçam de falar de onde vocês são, a cidade, para a gente ter uma ideia aqui, tá bom? Bom, teve só para você continuar, a Thaís, ela pergunta o que é pouso digestório.
Então, pouso digestório é quando o morcego ele pega o fruto na árvore e ele vai comer em outro local, que ele como a gente gosta de comer num local mais tranquilo, sem muito barulho, né? O morcego é a mesma coisa. Aonde ele estiver buscando fruto, a árvore, pode ter luz, né, iluminação pública em cima, não tem problema, ele não vai se importar com isso. Mas o local aonde ele vai comer, ele dá importância para que seja mais tranquilo, né, mais escurinho. Então, esse local é chamado pouso digestório. Então, quando ele faz o pouso digestório, você tem que fazer algo neste local para que ele não se sinta confortável em estar lá. Né? Então, se é num quintal ou na varanda, né? Então deixa iluminado, né? Deixa iluminado que ele não vai querer ficar lá, né? Essa aqui é uma outra situação do morcego se alimentando em árvore. Esse aqui é um Artibeus lituratus, que é um morcego que come fruta. Então, geralmente, eles vêm também pegar fruta no chão. Então, essa situação aqui é complicada, porque o gato, ele é muito esperto, né? Então, ele fica cuidando o morcego. E quando ele vê que o morcego está se alimentando naquela árvore, às vezes o Artibeus desce e pega o fruto do chão. Nessa situação é que o gato consegue capturar. Então, assim, é muito frequente mesmo a gente buscar o morcego, né? E a dona da casa falou: olha, ele capturou, ele veio com o morcego na boca. Então, por isso que é muito importante cão e gato ser domiciliado e vacinado contra a raiva, tá? Por causa dessa situação, porque você nunca sabe onde que vai estar um morcego, quando que ele vai estar doente, quando que ele vai estar caído, quando que o gato vai pegar. Então, é uma situação bem importante. Outra coisa são os frutos. As pessoas deixam fruto para as aves durante o dia. Ah, é lindo, né? O passarinho é lindo, as aves são lindas, mas o coitado do morcego as pessoas acham feio, que não é nada feio, porque olha só que coisa mais lindinha que ele é. Né? Então, eles deixam as frutas à noite e também atraem os morcegos. Né? Então, isso aqui é um pouso digestório, tá? Então, você está vendo aqui, são várias sementinhas, que ele defecou, né? Então, vem todas as sementinhas. Aliás, né? Acho que vai ter alguma outra live explicando a importância deles, né? Então, tá aqui a importância, né? São levar sementinhas e serem plantadas. Agora, olha esse chão aqui. Esse aqui é no banheiro. Isso aqui é um banheiro. O banheiro inteiro estava assim, inclusive no vaso sanitário, na pia, fica todinho assim. E aqui, o quintal da munícipe, né? E quando ela acorda, todo dia ela reclamava que ela tinha que lavar esse quintal aqui, né? Então, E a outra situação, em relação aos morcegos que comem frutas, são o abrigo. Então, eles fazem abrigo em árvores, né? E em beiral de casa. Aqui, beiral platirrinos, olha que bonitinho. Coisa mais bonitinha do mundo. Eles estão lá quietinhos, não estão incomodando ninguém, né? Mas a pessoa olha lá na árvore, olha eles lá montadinho, ela quer tirar, né? Nossa, tá um barulho tão esquisito, Henrique. Tá? Tá um barulho muito forte de batida. Eu não sei se batida. Você está ouvindo também, Cíntia? Estou ouvindo, Tá muito forte. É alguma coisa que está batendo. Não sei, não estou ouvindo nada aqui não, gente. Será que é aqui? Vocês estão ouvindo, gente? Quem está na live aí? Latir e mais um barulho. Eu não sei, meu cachorro está tentando subir no meu colo, mas é silenciosamente. Ô, Adriana, tem uma pergunta aqui da Poliana, de Curitiba, tá? Ela colocou, existe uma frequência ideal para aparelhos sonoros repelentes que sejam mais indicados para a nossa quiropterofauna, já que esses aparelhos são importados? Você tem informação sobre isso? Você sabe dizer? Então, todo mundo que usou esse tipo de aparelho, no forro, essa situação, por exemplo, que você está vendo aí na tela, de abrigo assim, não funciona. Esses aparelhos são para ambientes fechados, né, como forro.
Aí eles têm uma frequência que atinge tantos metros quadrados daquele forro, tá? Então, por exemplo, tem que ver quantos metros quadrados tem naquele forro, quantos aparelhos ela vai ter que usar. Isso, teve gente que testou e não adiantou absolutamente nada, gastou dinheiro à toa, tá? Então, tem outras alternativas que a vedação, né, do forro, possibilitando a saída dos morcegos, é a melhor situação, né? Então, eu tenho aqui até eu vou falar sobre isso aqui, né? Esse aqui é o morcego nectarívoro, né? Aproveitando que você vai falar um pouquinho e deve entrar nos hábitos alimentares, a Valéria Tavares, que está em João Pessoa, né, ela perguntou, Adriana, pode falar um pouco sobre quais espécies ocorrem nas cidades e, deixa eu pôr aqui para todo mundo, né? E de quais hábitos alimentares? Sim, nas cidades, a grande maioria é insetívoro, tá? Então, as cidades, elas oferecem abrigos e alimentação para os morcegos insetívoros, que comem inseto. Então, o morcego insetívoro gosta de ficar em forro de casa, em vão de dilatação, os vãos entre prédios, sabe? De dilatação, caixa de persiana. Caixa de persiana, ela tem bastante em centro histórico, local antigo, por exemplo, aqui no centro da cidade, aqui de São Paulo, tem muito apartamento antigo que tem essas caixas de persiana. Eu tenho aqui um modelinho, peraí, deixa eu mostrar. Ó, isso aqui é uma caixa de persiana, tá vendo? Aqui, ó. A persiana, ela vem aqui para fora e aqui dentro tem um agente aqui de zoonose, ele está fazendo a limpeza aqui das fezes. Essa caixa de persiana, ela fecha aqui e os morcegos ficam aqui dentro, bem escondidinho, tá? Então, os morcegos insetívoros, eles ficam, ó, um vão entre duas construções, vão de dilatação do edifício Copan, baixo de rufo, aqui nessas estruturas do prédio. Então, tem muito abrigo para morcego insetívoro. O morcego frugívoro, né, que tem as árvores dos quintais, das praças, dos passeios públicos como fonte de alimento, e os morcegos nectarívoros, que também tem bastante fonte de alimento, quando as árvores florescem, né? E também a água de beija-flor que as pessoas deixam. Então, basicamente, o que se come, os morcegos que tem na cidade comem inseto, fruta e néctar, tá? O morcego hematófago, que é a preocupação de todo mundo e é a pergunta de todo mundo. O morcego se alimenta de sangue. Ele tem, na cidade, em área urbana, já aconteceu de surgir, né, alguns morcegos hematófagos aqui na cidade de São Paulo, bem na área urbana, mas foi trazido de fora. Por exemplo, na hípica de Santo Amaro, no batalhão da Polícia Militar, onde tem os cavalos, eles foram trazidos junto com os caminhões. Então, essa é a situação. Agora, na periferia, onde tem mata e fonte de alimento disponível para eles, como cavalo, vaca, porco, galinha, aí sim, aí vocês vão poder encontrar o morcego hematófago. Mas na área urbana é bem raro disso acontecer, tá? Eu vou tirar um pouquinho aqui a tela, tá, Henrique? 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 Vou remover sua tela aqui, Adriana. Tá, só uma perguntinha feita pela Nádia. Há algum risco de contaminação com os dejetos dos morcegos? Peraí, você já tirou a minha tela? Já estamos, os três aqui, ó. Olha lá você. Então, qual que é o risco? A mesma coisa que as fezes de um passarinho, entendeu? Então, não vai ter nada além do que as fezes de passarinho vai conter. Fezes, todas as fezes contêm bactérias. As nossas contêm bactérias e vírus. As fezes de animais também contêm bactérias e vírus. Então, você fala, vai contaminar? Contaminar com o quê? Qual que é a preocupação em contaminar com o quê? Você não vai passar coisas
no chão, você não vai comer um fruto de uma árvore, por exemplo, sem lavar. Então, ou seja, se você lavar com qualquer produto o chão onde o morcego estava fazendo um pouso digestório, não vai ter problema nenhum. A mesma coisa de se um passarinho passou e fez cocô. Você vai limpar também, não vai acontecer nada, né? Entendeu? Mesmo que, às vezes, surge uma situação bem comum. O morcego estava na árvore e tinha o varal embaixo, né? E aí sujou a roupa. A pessoa, geralmente as pessoas jogam fora a roupa toda que estava no varal. Não tem necessidade disso. Simplesmente vai lavar, tirar o grosso, né, das fezes e vai lavar normalmente, né? O que pode acontecer é manchar, porque dependendo do que o morcego comeu, vai manchar, entendeu? Então, se ele comeu, por exemplo, o coquinho do chapéu de sol, que fica avermelhado, vai manchar, com certeza. Mas problema de contaminar, por exemplo, o cachorro que está passando, o gato que está passando, não, isso não vai acontecer. Ô, Adriana, só uma outra colocação aqui do Alexandre Cunha. Ele coloca, né, que acredita que os morcegos da família Molossid são os mais frequentes nos forros de casas, e então ele pergunta, como desalojá-los? Sim. Vou projetar de novo aí. Você pode projetar para mim? Tá bom. Projeto. Tá. E Adri, se puder comentar também já, essa pergunta é bem recorrente, então, de repente, um passo a passo, qual é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer se ela descobriu que tem um morcego em casa? Liga para onde? Fala com quem? Então, aqui em São Paulo liga no 156 mesmo, né? E a gente vai até o local da residência para poder ver como é que é a situação, porque cada situação, cada forro é diferente. Então a gente tem que olhar para poder orientar. Mas vamos dizer, né, por exemplo, numa casa, aqui, ó. Aqui estava saindo o morcego pelo canto aqui da casa. O que tem que ser feito? Agora é um período ótimo para fazer a vedação, porque as fêmeas já não estão mais lactantes, não tem mais filhote, pelo menos aqui, né, em São Paulo, elas já têm pouco filhote jovem, já estão todos adultos. Então, o tem? O segredo da vedação é encontrar um bom pedreiro, porque você vai falar para o pedreiro que ele tem que subir com uma caneta Bic na mão, né, um lápis, e falar assim, olha, onde couber esse lápis, essa caneta Bic, vai ter que ser vedada. Geralmente, a pessoa já percebeu e sabe por onde o morcego está saindo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, dá para ver minha setinha mexendo? Dá. Tá. Uhum. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, o morcego estava saindo aqui. Contratou o pedreiro e vai vedar todinho em volta da casa, entre a telha e o caibro, cumieira, vedar todo o espaço que tiver ao redor da saída dele. Então, aqui está a saída dele, não vai mexer. Agora, você vai contratar o pedreiro e vai fazer essa vedação ao redor da casa inteira, tá? Depois que foi feita essa vedação, vai pegar esse plástico cristal que está aqui, ó, vai deixar mais ou menos uns 60, 70 centímetros aqui, ó, de comprimento, e a largura você também vai deixar uns 50 centímetros de saída para eles. E aí, nessa beirada, nas duas beiradas laterais, você dobra para ficar bem grosso, para que o vento não levante esse plástico. E aí, olha aí o que está acontecendo. Os morcegos vão sair por baixo desse plástico, tá? Quando eles retornarem, eles vão querer entrar muito perto aqui, ó, da portinha da casa deles. Eles vêm voando e pousam aqui. Então, eles não vão conseguir, porque o plástico vai escorregar e eles vão sair voando. Então, eles não vão pousar aqui embaixo e entrar aqui, subir. Eles não fazem isso. Então, feito isso,
deixa aí uns 2, 3 dias, porque eles não saem todos ao mesmo tempo, às vezes sempre fica um lá dentro. Deixa uns 2, 3 dias esse plástico, aí depois retira e veda totalmente. Essa parte aqui, ó, aqui é um shopping, lá de São José do Rio Preto, né? Essa foto aqui foi a bióloga Roberta que ela mostrou. A gente orientou ela como fazer, e olha, a vedação aqui, olha aqui, bem perfeitinha a vedação, em volta do shopping inteiro, olha aqui, ó. E nos locais onde eles estavam saindo, colocou o plástico cristal, vedou aqui do lado, ó, para que o vento não virasse esse plástico, e olha a saída deles aqui, ó, perfeitinha. E aí eles saíam aqui por baixo, e isso ela conseguiu filmar, é que eu não consegui pegar o vídeo para passar, mas era muito legal. O morcego vinha, pousava aqui, pousava não, ele tentava entrar e saía, vinha, tentava entrar e saía. Então, ou seja, esse método resolve e ele é definitivo. Agora, se você vai ficar comprando esses aparelhos para colocar no forro e deixar o forro aberto, isso não é praticável, né? Isso não é legal. O legal é você, então, eliminar o abrigo de vez, né? Não sei se eu fui clara na minha abordagem aí da vedação. Foi ótimo. Eu vou tirar, tá? Gente, eu sou meio atrapalhada, tá? Desculpa aí. Tirei, tá, Henrique? Esqueci de avisar. Tirou aquele, desligou o microfone e esqueceu de ligar. Ah, tá bom. É verdade. Ô, gente, desculpem. Tem uma pergunta da Thaís. É verdade que quando o morcego está afastado, excluído do grupo, ele está doente? Adriana. Então, eu acredito que isso aconteça assim. Uma vez teve um forro que deu positivo, era um forro de morcego insetivo, era Stiotus velatus, e eu entrei nesse forro para coletar, porque quando dá positivo e a gente acha o abrigo, a gente pega alguns indivíduos para ver como é que está o status dessa colônia, né? Então, quando eu entrei no forro, tinha um grande número de morcegos de um lado e tinha uns 2, 3 afastadinho, né? E o que eu fiz? Eu peguei aqueles 2, 3, né? E peguei daquele outro montinho. Daquele montinho não estava doente, mas daquele lado que tinha os 2, 3, lá tinha 2 doentes, né? Então, eu acredito que ou a colônia isola o doente ou ele próprio se isola, tá? E também quando ele está doente, às vezes ele não tem mais força nem para ficar junto, então às vezes cai no chão, que é essa situação que a gente encontra a grande maioria dos morcegos positivos para a raiva, caídos no chão, tá? Ô, Adriana, tem uma pergunta bem importante aqui. Achei que é bem pertinente você destacar isso, porque acho que essa realidade acontece não só em São Paulo, né, no Centro de Controle Zoonose de São Paulo, mas essa vivência tua acho que vai ajudar bastante quem trabalha em outros centros. Quando capturados esses animais, para onde o Departamento de Zoonose destina? Centro de reabilitação? Não. Né? Não é um centro de reabilitação, porque o morcego que está caído, ele é suspeito de estar com raiva. Nem sempre todos que estão caídos estão com raiva, mas uma porcentagem está. Então, esses morcegos eles são enviados para o nosso laboratório, lá no Centro de Controle de Zoonoses, e eles são eutanasiados, porque para fazer a pesquisa do vírus da raiva é feito no cérebro desses morcegos. Então, não tem como eles sobreviverem, não tem como a gente reabilitar os morcegos. Todos os animais, então, conforme vocês fazem o atendimento, todos os animais que são recolhidos, eles vão para a eutanásia. Quando estão em situação atípica, tá? Por exemplo, um morcego que está caído no chão, que entrou dentro da casa e aí alguém teve contato, um gato, um cachorro, uma pessoa, é um protocolo que tem que ser seguido, tá? Então, esses eles são, sim, encaminhados para eutanásia para ser feito o exame da raiva.
Mas situações de como ele está, por exemplo, o morcego nectarívoro, né, que fica num porão e a gente vai lá, não, a gente não encaminha esses para o laboratório. A gente tenta explicar para a pessoa como é que vai fazer a vedação. Se a pessoa não tiver condição, a gente vai capturar esse morcego e vai soltar no local, tá? No mesmo local, e a gente mesmo às vezes dá um jeito de fazer uma vedação com jornal, com plástico, com qualquer coisa, a gente tenta resolver o problema. E a gente, o nosso serviço, ele começa dos agentes de zoonoses, quando a gente sai para fazer esse atendimento, é depois das 2. E aqui, como todo mundo sabe, em São Paulo, tem lugar que a gente leva 3 horas para chegar, né? Então, quando a gente está chegando, já está anoitecendo. Então, a gente captura esses morcegos do forro e já solta no local mesmo. Ou quando é abrigo em árvore também. Esses a gente não traz para exame de raiva, não. E Adri, acho que para aproveitar, só que a Adri estava falando desse controle, agora em época de quarentena, está sendo feito, está funcionando, vocês estão atendendo ou os centros estão fechados? Como é que está sendo isso? Todo dia. Todo dia a gente está saindo e atendendo ficha. Porque as pessoas estão desesperadas, né? Então, a gente está indo, sim, todos os dias, buscando e atendendo as fichas. Eu queria Adriana, depois do desvio da glossófaga. Se não dá para hora que você quiser. Pode passar? Só para as pessoas verem como é que elas ficam, né? Quando vão se alimentar na água do beija-flor, e às vezes as pessoas se assustam. Eu vou colocar então. Tá, pode pôr e me avisa, eu troco. Tá, já coloquei. Posso? Tá, olha lá. Pode. Então, esse é num apartamento lá no Rio de Janeiro, né? E esse bebedouro aí é visitado por umas 15 glossófagas, mais ou menos, né? Essa imagem foi feita no Rio de Janeiro, né, Adriana? Foi no Rio de Janeiro. Acho que está tão alto que eu não consegui nem ouvir. Estou tirando. Tá bom. Já vou fechar aqui a tela, então. Ô, Adriana, tem uma pergunta da Morgana, de Pissarras, Santa Catarina. Você poderia falar um pouco... Opa, deixa eu botar ela aqui para todo mundo, né? Você poderia falar um pouco sobre o trabalho das empresas de dedetização em relação à retirada de morcegos das casas e empresas? Qual que é a forma correta? Qual a forma correta que eles podem e devem fazer? Então, a forma correta é essa exclusão que eu acabei de falar. O problema é que não é isso que acontece. Então, o que acontece é que as pessoas colocam cola. Então, eu já recebi morcego, Myotis nigricans, por exemplo, que é um morcego minúsculo que come inseto, bem pequenininho, todos eles grudados, sabe, na cola, coisa mais horrível, né? Então, isso é uma crueldade. Então, essas empresas, elas fazem o serviço, mas elas matam, entendeu? Porque é veneno ou cola. Eles não vão ter o trabalho de fazer a vedação do forro da casa da pessoa, tá? Então, em vez de contratar uma empresa de pragas, contrate um pedreiro minucioso, um pedreiro bom, e faz essa explicação. E a gente atende, a gente orienta pessoas do Brasil inteiro. Eu recebo ligação de vários lugares, de vários municípios, e eu oriento a todos. Então, eu acho que isso também tem, esse tipo de orientação, tem no manual também, né? Tem um manual que foi feito lá pela Zoonose de São Paulo, tem um manual que foi feito lá pelo Rio Grande do Sul. Então, essa vedação, ela tem vários manuais, né, de vigilância epidemiológica e de CCZs. Então, é bem melhor contratar, e bem mais barato,
contratar o pedreiro do que contratar essas empresas de praga. Ô, Adriana, e o grande problema, assim, acho que isso é geral. Em geral, os morcegos que são encontrados caídos, por exemplo, no chão, né? Se for um morcego de uma outra família, a preocupação é maior. Agora, em geral, são molocídios que são encontrados no chão, pelo menos aqui na nossa região. E o protocolo é mandar para exame, né? Mandar para a eutanásia e para o exame. Você quer falar alguma coisa ou complemento? Então, não, E aí, então, eu vou... Acho melhor você terminar a pergunta, vai. Então, e aí eu queria te dizer, como que você vê isso? Afinal de contas, a gente sabe que vão para a eutanásia morcegos normalmente saudáveis e que caíram e ficaram por uma condição de não conseguir levantar voo do chão. O que você acha sobre isso e qual que é a tua experiência sobre, pera um pouco, aqui na nossa realidade, do total de morcegos molocídeos que eu pego no chão e daí eu tenho que mandar para exame, o percentual de morcego com raiva é tal. Você saberia dizer assim para gente? Então, o problema é de que os molocídeos são mais encontrados caídos no chão, porque quando eles caem, eles não conseguem sair voando do chão. Então, por exemplo, nessa época agora, de janeiro, fevereiro, a gente encontra muito molocídio caído no chão, e geralmente são filhotes, são jovens, né? E esses jovens, esses filhotes, às vezes não têm mais condições de voltar para as suas colônias, né? Então, alguém teria que alimentar, alguém teria... E quem é que vai fazer isso? Então, uma pessoa, um munícipe, um leigo, como é que ele vai fazer isso? Você não sabe se ele está com raiva ou não. Eu já peguei jovem com raiva, positivo para raiva. E aí uma pessoa vai ficar alimentando e ela vai saber alimentar, então não dá. E encaminhar para um centro de reabilitação, nós não temos isso. O CRAS nosso aqui não cuida de morcego, né? Então, é um protocolo. Como eu sou da área da saúde, morcego caído no chão é um morcego que ele é suspeito de estar com raiva. Você não sabe, ele não mostra sintomas. Eu já peguei vários morcegos positivos para raiva, eles não têm sintomatologia nenhuma. Nenhuma. É igualzinho um que está normal. Então, você nunca sabe quando ele vai estar doente ou não. E aí, se você pega um morcego caído e começa a cuidar, e aí você não tem nem vacina, você não tem a pré-exposição, você está, né, num risco, né? Num risco de se contaminar. Então, o certo mesmo, encontrou caído no chão, tem que ser levado. Infelizmente é assim. Eu sei que muitas vezes muitas pessoas não concordam comigo, mas eu acho que a saúde humana ainda tem que estar em primeiro lugar, né? Ok. Quer continuar? Não, tá atrasando o áudio, né? O som. Aqui foi tudo certo. Aí aqui nós tivemos uma perguntinha, tá ouvindo bem? Tá conseguindo ouvir bem? Uma pergunta da Raíza, que ela escutou que os que transmitiam a raiva eram os hematófagos e alguns gêneros de artibeus. Ela pediu para fazer essa confirmação dessa informação. Qualquer morcego pode ficar doente com o vírus da raiva. Qualquer morcego, insetívoro, nectarívoro, frugívoro. Em São Paulo, nós temos 43 espécies de morcego. Dessas 43 espécies, 17 já foram encontrados positivos para raiva. Então, artibeus, glossófaga, que é nectarívoro, artibeus, que é o frugívoro, molossos, Nyctinomopsis. Então, não tem assim. O que acontece é que o artibeus é o que tem mais positivo para a raiva no Brasil. É o que mais encontra positivo. Né? E depois é o Myotis nigricans, que é o insetívoro. Tá? Aqui em São Paulo é uma coisa engraçada.
você quase não tem artibeus positivo. Desde 1988 até agora, nós tivemos positivo para artibeus lituratus apenas 7 animais. E às vezes, por exemplo, regiões como Sorocaba, Piracicaba, Campinas, você tem isso num ano só de artibeus, entendeu? Então, às vezes eu fico pensando, o que será, né, que acontece que em alguns locais você encontra mais de uma determinada espécie positiva? Será que nesses locais, Sorocaba, Piracicaba, que tem talvez uma agricultura, né, e muito veneno, será que esses venenos, onde eles estão buscando os frutos, eles não podem ficar com o sistema imunológico prejudicado e aí adquirir raiva, né? Então, aqui em São Paulo nós não temos cultura, eles comem as árvores que estão na rua, que as pessoas deixam no comedouro, ou seja, não tem agrotóxico. Mas em Sorocaba, Piracicaba, Campinas, já tem pomares e as pessoas aplicam inseticida. Será que isso não interfere também? Então, isso é uma boa coisa, uma boa pesquisa para fazer, né? Adriana, isso é a Gisele, ela pergunta se você acha que pode ter risco de levarmos o corona para os morcegos brasileiros quando adentrarmos as cavernas. O que você acha disso? Aí eu já não sei, porque de corona a coisa tá bem complicada, né? Porque nem na gente esse vírus ele se comporta de maneira semelhante, né? Porque você vê que tem gente que não tem sintoma, tem gente que tem sintoma fraco, tem gente que morre. Então é um vírus novo, então a gente não sabe como é que esse vírus se comporta, se a gente pode passar para o morcego, se ele vai conseguir albergar esse vírus e transmitir de volta. Então, essa é uma pergunta que eu vou ficar devendo, que eu não vou conseguir responder. Tem mais uma outra pergunta aqui do Hélio. Ele tem uma mangueira no quintal e pela manhã ele encontra muitas cascas de jabuticaba, piqui, uva, morango, frutas da época. Ele quer saber se esse tipo de morcego transmite algum tipo de doença. Então, é um morcego que come fruta, né? Então, ele está usando esta mangueira como pouso digestório. Então, ele vai pegar o fruto nessas outras árvores, por isso que você está vendo essa quantidade de frutos diferentes embaixo dela. Ele vai buscar em outras e ele para nessa mangueira para se alimentar. Não vai transmitir nada, a não ser que você encontre ele caído no chão, numa situação atípica. Se você encontrar ele caído no chão, não põe a mão. Coloca uma caixa em cima dele e chama a vigilância ou o CCZ da região para buscar esse morcego. Mas enquanto ele está usando o pouso digestório, a árvore como pouso digestório e está no chão as fezes, essas fezes, esses restos de fruta, não vão oferecer riscos. Você só vai varrer ou vai jogar uma água, né? E não vai trazer risco nenhum. Adriana, mais uma perguntinha do Alexandre. Ele quer saber sobre o risco de histoplasmose em fezes de morcegos em caso de limpeza no forro de casa. Sim, muito cuidado, sim. Por quê? Porque não é só fezes de morcego, tá? Fezes de pombo, fezes de andorinha, qualquer matéria orgânica que estiver em grande quantidade, num local úmido, num local quente, pode proliferar o fungo do Histoplasma capsulatum, que é o que causa histoplasmose. Então, morcego insetívoro, que fica no forro, a quantidade de fezes é muito grande, né? Então, o forro úmido e quente pode sim propiciar o crescimento do fungo. Então, por isso que sempre que entrar em um forro, sempre entrar com máscara ou pelo menos um pano úmido, né, no nariz e na boca. Nunca varrer e levantar poeira, sempre umedecer para retirar e compar e colocando dentro de um saco para fechar. Essas fezes até podem ser colocadas no jardim, mas em que situação? Não num local sombreado.
Você pode cavar este solo e enterrar essas fezes. Elas serão ótimos adubos, mas elas têm que ficar, né, ali mais... e mesmo assim, se você deixar por cima também aberta e o sol batendo, daí também mata o fungo, tá? Mas entrou no Adriana, fogo sempre com máscara. Adriana, tem uma pergunta da Sandra aqui, que cuidados vocês estão tomando para não levar o corona para os morcegos? O que vocês têm feito? Vocês têm feito algo diferente aí em São Paulo? A gente não está fazendo captura, vigilância ativa, porque a gente sempre faz coleta em locais de mata, a gente faz swab, né, anal e da boquinha, e a gente parou de fazer isso, a gente não está fazendo no momento, então a gente só está mesmo na busca, quando os munícipes chamam, sabe? A vigilância passiva, que a gente chama. Quando os munícipes chamam e o morcego está caído no chão ou está abrigado, que a gente vai para orientar. Então, a gente não está fazendo essa vigilância ativa por conta disso, né? A gente não sabe como é que como este vírus se comporta, né? Por aqui nós também não temos feito coleta, nada, e quando a população procura, nós fazemos trabalho de orientação, sem a visita, para evitar, conforme nós já havíamos conversado também nas outras lives e na live específica de coronavírus, né? Deixa eu ver. A Valéria tem outra pergunta. Muitas espécies de morcegos não se adaptaram aos ambientes urbanos. E a Valéria pergunta por que algumas espécies vieram morar nas cidades. Eu acho que assim, molocídio, por exemplo, quando você faz até coleta em área natural, é até difícil, né? Eles se adaptaram bem porque eles encontraram as estruturas semelhantes ao que eles tinham na natureza, né? Então, um forro, um vão de dilatação, né? Então, por exemplo, Nyctinomopsis laticaudatus, né? Que na natureza eles ficam em pedral, por exemplo. Então, o vão entre uma construção e outra é pedra. Então, ali eles encontraram um local semelhante ao que eles tinham na natureza. A Artibeus lituratus, você encontra mais Artibeus lituratus aqui dentro da área urbana do que, por exemplo, na periferia. Na periferia, a gente já encontra pouco. Então, eles se adaptaram a esse tipo de alimento. Glossófaga, a estrutura de porões, forros que têm uma abertura grande para que ela possa entrar voando. Então, eu acho que é a oferta de abrigo e alimento que fez com que alguns se adaptassem. Mas, por exemplo, assim, Pigoderma bilabiatum, que é um morcego frugívoro, eu só pego esse morcego na periferia. Sturnira lilium, eu só pego na periferia. Então, ou seja, Sturnira gosta de solanácea, come algumas piperáceas. Então, solanácea você vai encontrar mais na periferia do que dentro da cidade. Então, eu acho que a oferta de alimento, o tipo de alimento também influencia. Adriana, eu conheço seu trabalho e sei que você faz, além do que você está mostrando hoje, também tem todo o envolvimento com a parte de educação ambiental e divulgação científica. Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses que trabalham com morcegos, eles têm formação continuada para essa finalidade? Vocês fazem também um trabalho educativo junto à população? Acontecem casos, por exemplo, de vocês visitarem a residência, que vocês tiveram pouca informação e conseguiram, por exemplo, fazer um trabalho educativo ao ponto de que a pessoa não estava sofrendo nenhum prejuízo, dano, risco com o morcego, e ok, os morcegos ficaram lá no forro mesmo, pronto. Você tem casos dessa natureza? Muito mesmo. E isso é um dos motivos que me deixa mais alegre, sabe? É quando você consegue ver a mudança na cara das pessoas. Então, por exemplo, assim, quando é morcego em árvore, né? Então, não agora, a gente não está fazendo isso agora, mas a gente, na situação normal, a gente captura. Quando captura e mostra para a pessoa o animal,
sabe? Ver ele mexendo a orelhinha, a folhinha nasal, a gente explica. Às vezes a gente pega uma fêmea com a mama desenvolvida e aí a gente fala, olha, estava amamentando. Muda a cara da pessoa, muda, é impressionante, é lógico, não de todos, mas a grande maioria se sensibiliza, sabe? Eu fui uma vez num local que tinha 2 glossófagas, e a gente conseguiu capturar uma, e a outra fugiu, e era um machinho, né? E aí era um senhor. Aí ele falou assim, aí eu falei, olha, eu capturei o machinho, eu acho que a fêmea fugiu, né? E aí ele ficou sério, olhando para mim, ele, não, solta, eu não consigo imaginar eu viver sem minha mulher, imagina, ele vai ficar sem a morceguinha dele, pois aí o velhinho soltou e deixou lá, entendeu? Então, assim, quando você mostra, quando você fala, você tem essa parte, e os agentes têm, eles estão comigo, os mesmos agentes há mais de 10 anos, né? Então, eles sabem bem, eles sabem as espécies, e eles conseguem mesmo convencer as pessoas. É lógico, tem pessoas e pessoas, tem gente que não gosta, não quer e acabou, mas tem muita gente que deixa no forro e que não se incomoda. E tem uma chance desses abrigos serem temporários também? Tipo, tá frutificando as árvores, eles estão comendo, fazem o abrigo, mas depois vão embora também, quando acaba. De frugívoro é temporário, sim. Agora, de molocídio, não. De molocídio, eles são muito fiéis aos abrigos. Molocídio, vespertilonídeo, morcego insetívoro, geralmente é muito fiel ao abrigo. Nós temos feito uma ação dentro do campus universitário, porque os platirrinos, vira e mexe, ocupam escadaria de bloco, luminárias, e inicialmente o departamento de letras pediu para que a gente removesse, porque eles estavam com medo. Eu lembro dele. E você lembra? Então, e nós fizemos um trabalho, eu falei, olha, eu não posso remover os morcegos se essas portas enormes de janelas não forem fechadas. Caso contrário, ele volta amanhã. E aí eu propus fazer um trabalho educativo e logo abaixo dos morcegos, nessa escadaria, nós colocamos um banner mostrando as espécies que já foram capturadas em Maringá, com destaque para aquela que estava morando. E aí nós colocamos alguns cartazes, mas bem baixo dos morcegos, falando um pouco a importância deles, quem era aquela espécie, o que eles comiam, risco, etc. E foi muito legal, porque a comunidade, aquele bloco, os professores, funcionários e alunos abraçaram a ideia e foi muito positivo, porque os morcegos passaram a ser os moradores temporários de lá, eles entenderam e até no cartaz eu coloquei, pode fotografar à vontade. Eles estão acostumados com a nossa presença tão alta, não tem problema. E aí eles conviveram super bem. Então, vira e mexe, algum bloco da universidade, acontece isso e a gente leva a exposição para lá e funciona muito bem. É uma alternativa boa para aproximar do jeito certo, né? As pessoas dos morcegos. Né? A pessoa vai lá. Eu acho muito gratificante. Porque a pessoa tem medo, não conhece, a partir do momento que está lá a informação curta, rápida, ela para um pouquinho, olha o bicho, olha a informação, então não precisa ter medo. Então a gente teve experiência positiva. Adriana, né? Tem que sensibilizar mesmo dessa maneira. Nós somos suspeitos, né? Pois é. Gente, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Adriana, você quer fazer mais alguma consideração? Eu acho que nós conseguimos responder todas as perguntas, colocar os comentários. Quer fazer alguma consideração final, Adriana? Não, eu só queria que as pessoas, né, se tivesse bastante pessoas que não fossem da nossa área, né, assistindo, que pensasse que os morcegos não têm culpa da doença, não têm culpa do que está acontecendo. Morcegos, eles são muito mais importantes do que qualquer tipo de doença que eles podem transmitir. Eu fico pensando, eu não conheço nenhum amigo morcególogo que ficou doente por causa de morcego. Você conhece alguém? Eu não conheço. Você conhece, Henrique? Pois é, poucos casos, né? Poucos casos. Não me lembro nenhum agora. Eu também, então, assim... eu acho que o ponto-chave é que a gente lida com animal silvestre. Nós temos que ter cuidado. Não, então, mas... Simplesmente isso. Eles podem, claro, mas
nós temos que tomar os devidos cuidados. Né? Nós estamos sujeitos. Exatamente. Mas... a gente está sujeito. Eu mexo no morcego todo dia. Todo santo dia da minha vida. Ou ele está vivo ou ele está morto, mas eu mexo todos os dias com o morcego. E eu não peguei nada. Nunca. Já entrei em forro, caverna, buraco, cheio de morcego, nunca peguei nada. E muita gente que eu conheço também não. Então, assim, eles são muito mais importantes do que prejudiciais. Muito, muito, de longe, muito mais. Então, é isso que eu queria deixar. Adriana, obrigado, Adriana, obrigado, Cíntia, e obrigado a todos vocês, né, que vieram mais uma vez prestigiar esse nosso bate-papo sobre morcegos. A gente espera que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, o tema a gente divulga no comecinho da semana. Cíntia, quer dizer alguma coisa? Acho que é só agradecer vocês dois, né? A Adriana, então, muito obrigada por ter feito essa live hoje, respondeu muitas perguntas que a SBEC recebe por e-mail, todo dia a gente responde muitos e-mails sobre tem morcego no telhado, o que a gente faz, agora com coronavírus, de doenças, então foi ótimo, Adri, acho que deu um belo exemplo e falou muito bem aqui. Se precisar de ajuda para ajudar a responder, pode me mandar que eu ajudo. Ai, caminho bastante. E só lembrando que a Adriana é coordenadora do Comitê de Saúde Pública da SBEC. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade de procurar o comitê para saná-las e entrem mesmo em contato com a gente da SBEC. Nós estamos aqui para tentar ajudar naquilo que for possível, tá bom? De novo, então, obrigado, um abraço para vocês, até semana que vem. Valeu.